versículo 46, Marcos, Evangelho do Senhor Jesus. Segundo Marcos escreveu, capítulo 10, a partir do versículo 46, você vai ter a oportunidade de acompanhar no telão. Independente da versão, o sentido é o mesmo, e eu quero ganhar tempo para compartilhar aquilo que Deus gerou no meu coração. É impressionante como Deus sempre traz revelações novas. A palavra do Senhor nos diz aqui, em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E o chamaram. Chamaram o cego, dizendo: tenha bom ânimo. Levantou-se ele. Aleluia. Ele está te chamando, disseram, lançando a sua capa para o lado. Deu um salto e se colocou de pé, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Só até aqui, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eu quero orar por você novamente. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela tua presença e pela tua palavra. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem feito até aqui e vai continuar fazendo. Eu tenho uma plena convicção de que o Senhor trouxe cada vida e cada pessoa aqui nesta noite, nesse lugar, para que cada coração seja direcionado e ministrado pela tua palavra. Por isso, meu Deus, seja exaltado por meio daquilo que o Senhor falará, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga aleluia. Meus lindos, todas as vezes que eu estudo um texto bíblico que eu vou liberar de Deus, eu estudo também um contexto original. E muitas vezes na leitura, na versão que eu estou lendo, eu tento me aproximar ao máximo daquilo que está escrito no contexto original. Por isso que às vezes você vê algumas alterações na linguagem, na leitura. Deixa eu te fazer entender uma verdade aqui nessa noite. Para que você possa compreender onde Deus quer chegar conosco, você precisa entender a história por trás desse cego. Existia um historiador chamado Flávio Joséfo. Ele era romano convertido. Então ele foi conhecido por contar os contextos históricos das verdades bíblicas e o contexto que estava por trás das pessoas. E é interessante que, para entender a realidade do cego Bartimeu, porque nós não sabemos de fato qual é o seu nome. Bar vem de uma expressão filho, do original filho, e Timeu era o nome do seu pai. Mas por que o seu pai era conhecido e ele não era conhecido? Quem era Timeu dentro do contexto histórico? Timeu, ele era um soldado israelita que aposentou, foi curado pelo Senhor Jesus e passou a ser um comerciante ali em Jericó. Mas segundo o contexto histórico, por resistir os romanos, porque o Império Romano tinha muita força naquela época, então ele foi morto pelos romanos, crucificado. E além de ser crucificado, seus olhos também foram arrancados. Irados não apenas com Timeu, mas também com toda a sua família, pegaram um dos filhos de Timeu e também arrancaram os seus olhos. Então ele não era nem cego de nascença, nem era cego porque perdeu a visão ao longo da vida. Ele era cego porque ele não tinha os seus olhos. Fala comigo, diga: ele não tinha os seus olhos. Então se prepare para a dimensão da revelação que Deus quer trazer para nós nessa noite. Nós não conhecemos o seu nome porque ele estava no anonimato. O que as pessoas conheciam era o seu pai, que fazia parte de um exército israelita que era aposentado. Conheciam a história do seu pai, que foi curado pelo Senhor Jesus. E por causa do evangelho, em pouco tempo ele foi morto pelos romanos, porque ele se revoltou contra o Império Romano. E é interessante que
As pessoas conheciam quem era o seu pai, como soldado, como comerciante, o sofrimento, a morte do seu pai. E o que sabiam dele era apenas que ele era um cego, que por vingança ele teve os seus olhos arrancados. E quantas vezes nós estamos pagando um alto preço, não por algo que nós fizemos, mas por algo que fizeram contra pessoas que nós amamos, e a nossa visão também foi ferida. Alguém machucou o seu marido, a sua esposa, alguém machucou o seu pai, a sua mãe, alguém trouxe uma profetada para alguém da sua família, e até hoje existe alguém que você ama que está travado, que não quer saber de igreja, que não quer saber de líder, que não quer saber de comprometimento ministerial. Aí por causa da realidade dessa pessoa, você não deixou de viver, mas você está à beira do caminho, como se fosse um mendigo sem conseguir se encontrar. Até está na igreja, mas não consegue se envolver como igreja. Até está na igreja, mas não consegue se encontrar em um determinado ministério ou departamento. E é interessante que eu quero que você entenda, para que a gente comece a trazer as revelações bíblicas. Irmãos, tá bacana, deixa eu só perguntar aqui, abre aspas aqui, tá bacana o som para vocês, o volume do teclado também? Tá ok? Tá bem nítido aí para vocês? Qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? Então é interessante que o Bartimeu, filho de Timeu, ele viveu todo um contexto e uma realidade. Ele estava à beira do caminho, na porta de Jericó, diz a palavra que mendigando. Por quê? Porque se ele não tinha os seus olhos, então ele não tinha visão. Mas ele sabia do que Jesus havia feito na vida do seu pai. Ele não soube apenas o que Jesus havia realizado na vida de outras pessoas. Ele soube daquilo que Jesus havia realizado dentro da sua própria família. E conjecturando aqui, eu fico pensando em uma realidade, que se o seu pai morreu por defender o evangelho, por mais que o seu pai tenha sofrido e tenha sido crucificado, ele não viu que Cristo era a razão da sua realidade. Porque ele poderia ter dito: o meu pai morreu porque ele defendeu a Cristo, o meu pai morreu porque ele foi crucificado, e tudo porque ele foi curado, e porque ele decidiu de fato ser um cristão verdadeiro. Ele não carregou consigo as revoltas e as mágoas de um passado que poderia estar trazendo um sofrimento no presente. Pelo contrário, eu tenho certeza que o que ele ouviu do seu pai foi, talvez até quando ele estava sendo sentenciado à morte: olha, meu filho, estão querendo me crucificar, o Império Romano está me perseguindo, mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa o que façam contra você, o quanto se levantem contra você, esse Jesus que me curou, Ele pode curar outras vidas. Esse Jesus que me libertou, Ele pode libertar outras vidas. E mesmo que hoje eu esteja sofrendo por causa do Evangelho, vale a pena segui-lo, vale a pena estar com Ele, vale a pena decidir pela presença dEle. Nada se compara ao que Ele é, nada se compara ao que Ele fez. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. E hoje o tema da ministração é vencendo a revolta. Diga comigo: vencendo a revolta. Ele tinha tudo para ser alguém revoltado. Outra realidade, ele estava do lado de fora de Jericó, porque Jericó era conhecida como uma cidade comercial. Desde o tempo da primeira conquista, qual foi a primeira cidade conquistada nas terras de Canaã, onde as muralhas caíram? Diga comigo: Jericó. Então era conhecida como a terra da promessa. Só que nesse período do Senhor Jesus, ela era conhecida como a cidade comercial. Então o comércio, os empresários eram muito fortes lá. E como seu pai era de Jericó, então ele ficou à porta da cidade para pedir esmolas, porque ele sabia que pessoas ricas entravam e saíam. Só que ele estava com uma capa. A capa, em primeiro lugar, ela representava a única coisa que ele tinha. Como um mendigo, como alguém que foi rejeitado, como um cego porque teve os seus olhos arrancados, ele ficou pedindo esmolas, mas ao mesmo tempo o que sobrou para ele
foi uma capa, e certamente essa capa não era dele, era do seu pai, porque o que era comum no tempo bíblico, eram os pais construírem capas para os seus filhos, ou túnicas. O que foi que o pai de José construiu para ele, Jacó? Uma túnica de cores, foi ou não foi? Então quando os irmãos de José inventaram que José havia sido morto, o que foi que trouxeram para Jacó? A túnica de cores que ele preparou para o seu filho, toda manchada de sangue. Então a herança que ele ficou com ela do seu pai foi uma capa. Diga comigo, uma capa. Então era tudo que ele tinha. Além dele ter uma capa, a capa representava também esconderijo. Só que por mais que ele tentasse se esconder, as pessoas conheciam a sua filiação. As pessoas sabiam que aquele se tratava do filho de Timão. Timão não, Timeu. Acho que assisti muito o Rei Leão. E é interessante que naquela ocasião as pessoas podiam não reconhecer a pessoa do cego, do mendigo, mas é interessante que eles reconheceram a capa de Timeu. Diga para o seu irmão, de Timeu. Diga para o seu irmão, Deus vai tratar com teu coração e com teu caráter nessa noite. Diga, se prepare. Amém por isso? Então eles reconheciam a capa de Timeu. Eu agora vou começar a pregar. Eu posso começar a pregar? Amém? Preste atenção em um detalhe aqui. Ele estava do lado de fora de Jericó. Ele teve os seus olhos arrancados. Mas eu sempre falo que quando nós perdemos um sentido na nossa vida, quando algo na nossa história e no nosso caráter torna-se deformado, e você não sabe como reconstruir aquela área da sua vida, você luta contra algo, mas você não consegue vencer. Você peleja contra algo, mas você não consegue triunfar. Agora presta atenção em um detalhe. Você pode ter perdido temporariamente a sua visão. Você pode ter sido vítima de um trauma. A sua visão pode ter sido tirada, os seus olhos arrancados. Agora presta atenção. Você ainda tem pulmões, você ainda tem boca, você ainda tem língua, os seus ouvidos funcionam bem. O que Satanás pensa é que pelo fato de você ter perdido algo na sua história, você perdeu tudo. Mas existe algo que sobrevive em você, existe algo que respira em você. Enquanto seus ouvidos funcionarem, enquanto a sua boca funcionar, você clamará: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia e compaixão de mim. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então de repente você vai ver lá no Evangelho de Lucas que as pessoas estavam fazendo um grande tumulto. E ele percebeu que algo de diferente estava acontecendo. E ele perguntou: o que está acontecendo? Aí disseram para ele: é Jesus. É Jesus que está passando. Aí pensa comigo. Ele pensou na hora: eu já ouvi falar desse homem. Eu já ouvi falar desse homem, não pelo que ele fez na vida dos outros, mas pelo que ele fez na vida do meu pai. Se o meu pai morreu por amor a ele, esse homem deve ser importante. Eu tenho uma experiência de cura na minha casa. Preste atenção em um detalhe. As pessoas podem não conhecer o seu nome, as pessoas podem não saber de fato quem você é, mas elas sabem da filiação a quem você pertence. Elas sabem de quem você é filho, de quem você é filha. Quem é o teu dono, quem é o teu rei, quem é o teu Deus. Elas sabem que se tocam em você, tocam no Todo-Poderoso. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então de repente Timeu era conhecido. Ele era conhecido por 3 características. A primeira delas, ele era um soldado. O pai do cego foi um guerreiro. Segunda característica, ele foi curado por Jesus. Ele tinha a marca do milagre na sua vida. E em terceiro lugar, ele se sacrificou por amor ao Evangelho, porque abriu a sua boca para protestar contra os romanos. Então preste atenção. Eu não estou dizendo que filho de peixe, peixinho é, mas eu estou dizendo que uma coisa eu tenho certeza e convicção, de que você e eu, nós temos o DNA de Deus.
que aquilo que Ele conquistou para nós habita em nós. Aquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas está no nosso caráter, está no nosso coração. A palavra diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Ele veio para aqueles que eram seus, porém os seus não o receberam, mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê que você é filho, que você é filha, que você tem uma filiação que te respalda, diga aleluia. Aí de repente aquele homem, ele começa a gritar, porque ele sabia do que Jesus representava na sua casa. Mas ele poderia se apegar ao fato de que o seu pai, por morrer por amor a Cristo, trouxe lesões de perdas para a sua história, porque ele perdeu o seu pai, e ele perdeu também os seus olhos como vingança dos humanos. Mas ele não se apegou àquilo que veio para destruir. Ele não se apegou àquilo que veio para matar. Ele não se apegou contextualizando a pandemia, ao que não deu certo, ao negócio que você colocou, mas que não prosperou. Ele não se apegou à luta familiar que ele guerreou, mas não viu os seus parentes, os seus familiares redimidos diante do Senhor. Ele não se apegou a isso, ele se apegou à oportunidade daquele que estava passando, porque quem estava passando não era o governador da época, quem estava passando não era um príncipe aqui no mundo, quem estava passando não era alguém que era rico, humanamente se falando. Quem estava passando era o Rei da Glória, aquele que transforma vidas e corações, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a fonte inesgotável, aquele que é o pão vivo que desceu do céu, aquele que toca, aquele que restaura, que levanta os paralíticos, que sara a visão dos cegos, que traz a audição dos surdos. E esse mesmo Jesus, Ele passa aqui nessa noite. Se você crê, diga aleluia. Erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Se você toma posse dessa palavra. E de repente, aquele homem, ele começa a gritar, mas a multidão começa a censurar o seu grito, dizendo: cala a boca, você está incomodando. Para alguém incomodar com um grito, essa pessoa gritou muito alto. Você concorda comigo? Deixa eu ver um vozeirão aqui. Levanta a mão quem tem uma voz forte aqui, vamos lá. Levanta a mão, pronto, levanta a mão, pronto. Você, Clécio, daí você vai dizer o seguinte: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vai lá. Mas está muito baixo ainda. Vamos lá, eu vou pregando e você vai gritando. Vai lá. Aí aconteceu o seguinte, irmãos. Vá gritando. Jesus ia passando e o cego, ele começou a clamar, e Jesus estava ensinando as multidões. Por que você está calado, meu lindo? É para você me atrapalhar, para você me incomodar, é para o pessoal. Aí aconteceu, gente, que quando Jesus estava passando, fale, meu lindo. Pronto. Jesus foi passando e o cego continuou. Mas será possível que eu não vou conseguir pregar hoje? Será que Jesus falou isso? Aí aconteceu que Jesus ia passando e o cego continuou clamando, clamando. Pronto. É chato ou não é? Quem tem vontade de chegar e dizer: se eu não fosse crente eu dava um murro nesse camarada? Eu querendo ouvir Jesus falar, eu querendo receber os seus milagres, e essa pessoa não fica em silêncio, porque as pessoas estavam preocupadas com o que elas precisavam receber, e não com aquilo que o cego precisava. Só que preste atenção, Jesus ouviu ele clamar, mas ele não apenas ouviu ele clamar, certamente ele sabia de quem aquele cego era filho. Diga para o seu irmão: Jesus conhece a tua história, Ele sabe por que você está nesse contexto, Ele para tudo. Jesus censura a multidão e diz: para todo mundo, eu vou parar o que eu estou fazendo,
Mas Jesus, o Senhor está tão focado, tem tanta gente aqui querendo te ouvir. Olha esse evento aqui, o Senhor vai parar. Vamos dizer que Jesus, ele ouviu isso. Vamos pensar, conjecturar, para ouvir esse cego. Ele é apenas mais um que está à beira do caminho do lado de fora. Jesus diz: para tudo, porque eu conheço a história dele. Eu sei o que ele precisa. Eu sei como ela chegou, como ele chegou. Eu sei quem ele é, quem ela é. Se você crê que ele para a multidão só por mim, por você e por amor a minha e a sua vida, joga a mão para o alto e diga aleluia. Eita Deus tremendo. Se é para ele, aplauda mais forte o seu nome. E ali ele começa a clamar. As pessoas que chegam para ele certamente não foram aqueles que possivelmente o censuraram. Chegam para ele e dizem: tenha bom ânimo, ele está te chamando. A expressão tenha bom ânimo é: se alegre, porque ele está te chamando. Nesse momento que ele recebe essa palavra, ele já havia sido curado ou não? Diga comigo: não. Diga não. Diga não. Não, mas o que foi ministrado sobre ele? Alegria, tenha ânimo. Mas pastor, eu não tenho dinheiro ainda para cobrir o meu cartão. Tenha ânimo, se alegre nessa noite, ele está chamando. Mas pastor, a enfermidade é essa. Tenha ânimo, ele está chamando. As pessoas sabiam que Jesus, quando chamava, ele não chamava por chamar. Quando ele chama é porque algo ele fará. Quando ele convoca é porque algum mistério ele tem guardado no seu coração para realizar na minha e na sua vida. Quando ele chama é porque ele vai além das nossas expectativas, das nossas possibilidades. O que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram e nunca penetrou em nosso coração, é o que ele tem preparado para cada um de nós. Se você crê que é assim, diga aleluia. Tem gente que chega já dizendo: eu já sei quem é Jesus. Se ele está chamando é porque algo ele vai fazer. Então ele deixou, naquele momento ele tirou de sobre si a capa. De quem era a capa? De quem era a capa? Então ele tirou não a identidade do Pai, mas ele tirou o lugar de esconderijo. Se você quer hoje a cura, se descubra diante dele. Diga: você não precisa mais esconder. Fala para o seu irmão: você não precisa mais esconder a sua realidade. Você sorri por fora, mas você luta contra a depressão. Você está na igreja, mas só Deus sabe o que você tem enfrentado, as batalhas que você tem passado. Eu não estou dizendo para você tirar a sua capa diante dos homens, diante das pessoas. Eu estou dizendo que diante dele tudo se revela. A palavra diz que todas as coisas estão abertas e patentes diante daquele que um dia haveremos de prestar contas. Se você crê que é assim, diga aleluia. Então de repente ele deixa a capa e ele vai até Jesus com ânimo. Diga assim para o seu irmão: vai confiante. Vai confiante. Tem aquele dia que você se arruma, se olha no espelho e diz: hoje eu estou bonito, hoje eu estou bonita. Mas todos os dias você fala isso, Letícia? É? Então você vai ministrar sobre autoestima aqui, tá certo? Qualquer dia no culto de mulheres, eu acho que você tem que dar um tutorial aqui de cabelo, de maquiagem. Falar com a pastora Márcia, viu? Pastora Flávia. Mas tem aquele dia que você se olha no espelho, o cabelo não dá certo, a roupa não dá certo. Você vai e pega uma blusa, aquela não combina, todo mundo diz que está linda, mas você não gostou. Mas não é porque não é bonita a blusa, não é porque a roupa não é bacana, é porque o seu estado interior não está bem. Então tudo que você vê acontecendo à sua volta, você começa a reprovar. Alguém está de cara feia, não é porque está chateado com você, não. É porque está aborrecido com outra coisa, está cansado, está com dor de cabeça. Mas você começa a interpretar por causa da sua enfermidade interior, de que tudo é com você.
Aquele homem, ele poderia estar ali complexado, mas ele tinha voz para clamar, ele tinha ouvidos para ouvir, e ele não estava preocupado com o que a multidão pensava acerca dele. Enquanto você der ouvidos às multidões, enquanto você parar para valorizar as críticas, você nunca vai conseguir alcançar o que Deus tem para você, porque quem te chama é Ele, quem parou tudo por você foi Ele, quem veio como verbo encarnado foi Ele, quem fez tudo foi Ele. E eu tenho certeza que se Ele não tivesse vindo até nós, jamais nós poderíamos ir até Ele. Quantos entendem que é desse jeito? Diga aleluia. E ali, o filho de Timeu, ele chega diante do Senhor Jesus. Aí Jesus vai e pergunta: o que é que você quer? Você quer ver? Só que fala assim comigo: ele não tinha olhos. Fala de novo: ele não tinha olhos. Então, se ele não tinha os seus olhos, ele não só precisava de uma cura, ele precisava que Deus trouxesse à existência aquilo que não existia. Ele precisava que fosse criado aquilo que foi destruído. Ele precisava de um globo ocular que funcionasse, sim ou não? Eu quero declarar para você nessa noite que aquilo que o sofrimento, aquilo que o mundo arrancou, Deus não vai apenas trazer um tempo de restituição, Deus também vai trazer à existência aquilo que nunca existiu, aquilo que você nunca viveu, aquilo que nunca aconteceu na sua história, na sua casa, no seu ministério, na sua família. É isso que Deus tem para você. Se você crer, levante uma das suas mãos para receber, porque eu declaro e profetizo que ainda esta semana Deus vai te dar um sinal de restituição. Fecha a tua mão e diga glória a Deus, e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória! Você quer ver? É como eu já falei, parece uma piada. Você perguntar a uma pessoa que não anda se ela quer andar. Você perguntar a uma pessoa que não tem uma casa própria se ela gostaria de ter. Só que eu sempre falo que Jesus, ele sempre quis ouvir a sinceridade do coração das pessoas. O que é que você quer? Eu quero ver. E Jesus, ele disse: a tua fé ela te curou. Disse Jesus: a tua fé ela te curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E ele seguiu a quem? Ele seguiu a quem? O que Jesus faz em você, Ele vai fazer através de você, para que você seja seguidor dEle. Não é do nada. Você não veio para a igreja por vir. Você não está por estar. Você está porque Deus tinha um propósito, é onde Ele queria falar contigo. E aquilo que Ele está falando é um direcionamento, é um GPS, é uma bússola, é um norte, para que você possa entender o que Ele está dizendo. Você diz: Deus, eu não tenho nem a sobra daquilo que um dia eu tive. Deus está dizendo: eu estou criando tudo novamente. O que foi arrancado, o que foi extirpado, eu estou trazendo de volta. Quem tirou a tua visão vai te ver não apenas vendo, mas também me seguindo, me acompanhando. Preste atenção. Como ele era filho de Timeu, ele corria riscos em seguir a Jesus. O seu pai um dia foi morto. Ele poderia sofrer retaliações. Mas fala assim para o seu irmão, diga: ele não estava preocupado com isso. Fala com fé para o seu irmão, diga: ele não estava preocupado com isso. Ele seguiu a Jesus. Qual era o nome daquele homem? Ninguém sabe. As pessoas sabiam do nome do seu pai. Preste atenção.
podem não conhecer o teu nome, podem não saber onde você está, mas uma coisa esse mundo saberá: da tua história e daquilo que Deus fez na sua vida. As pessoas saberão que houve em você ousadia e coragem para romper, houve em você discernimento e fé, mesmo quando tudo dizia não, mesmo quando tudo era contrário, você decidiu crer. Se você crê que é assim, diga aleluia. Jonathan é testemunha do que eu vou falar aqui. Nós fomos para o Rio de Janeiro há um tempo atrás, quando nós gravamos o projeto musical. E a gente foi na expectativa de termos uma conversa com o pessoal da MK, no tempo que o CD físico ele estava circulando. E essa conversa não aconteceu, mas a gente foi ministrar lá perto do morro. Quando a gente estava chegando, o bispo começou logo a dizer: olha, os traficantes aqui eram assim, descia com bolsas aqui com corpos queimados, com cabeça cortada. E ele foi contando. Eu digo: Jesus da glória, eu vim pregar por aqui. A gente subiu lá perto do morro, uma igrejinha, um espaço físico pequeno. A gente começou a ministrar lá, íamos ficar lá, depois ficamos em um hotel. E é interessante que naquela ocasião eu pude conversar com uma irmã, e ela disse que o filho dela, ele tinha vindo do tráfico, e que por pouco ele não havia sido morto. E eu perguntei a ela: mas o que livrou ele da morte? Foi o Senhor? Foi ele ter saído da vida do crime? Ela disse: não, ele era filho de pastor, e o pai dele era respeitado aqui nesse morro, e quando souberam de quem ele era filho, não tocaram nele. Eu disse: espera aí, o seu esposo é pastor? Ela disse: é. Eu disse: meu Deus, muitas vezes o diabo não toca em mim e em você por causa da nossa filiação, por causa da nossa paternidade, por causa daquele que habita em nós e está em nós. Diga para o seu irmão, diga: você é propriedade exclusiva de Deus. Fala para o seu irmão: você é propriedade exclusiva de Deus. Onde você chega, chega a marca da promessa. Onde você chega, chega a marca do milagre. Onde você chega, demônios, principados e potestades têm que se curvar diante do Deus e da presença que você carrega. Se você crê que é assim, diga aleluia. Jesus é aquele que diz: eu conheço a tua história, eu sei quem você é, e o teu milagre acontecerá hoje. Aquele homem passou a seguir Jesus. Existem áreas impotentes hoje na sua vida. Enquanto você ainda não vê, use os seus pulmões, a sua boca e os seus ouvidos. Certamente Deus aprimorou e aperfeiçoou áreas no seu coração e no seu caráter, que às vezes você não valoriza. Tem gente que acha que porque não fala em línguas é menos espiritual. Já viu isso? E tem gente que, quem fala em línguas, faça isso. Aí o irmãozinho que não fala em línguas pensa assim: eu não mereço, eu não fui batizado ainda porque realmente eu sou indigno. O irmão é digno, o irmão merece. Não é por merecimento, é pela graça. Onde as pessoas não entendem que existem outros dons que podem ser derramados, manifestos e revelados para a edificação do corpo de Cristo. Quantos estão entendendo aqui nessa noite? Eu sei de uma coisa: o que Deus está dizendo para você é: não seja fruto da revolta. Você não morreu em 2020, você não foi destruído, você não foi destruída. Você estava à beira do caminho, você estava com a capa sobre você, você tinha apenas essa capa, mas você abriu mão de tudo aquilo que você tinha para seguir a Jesus, para obedecer a voz de comando. E se Ele te chama, é porque algo Ele fará. Então você vai levantar nessa segunda-feira já com ânimo.
Já vai chegar no trabalho e vai dizer: eu vou vender hoje. Já vai chegar em casa e vai dizer. O marido, o pai, a mãe, se começarem, às vezes a gente sente, né, que Satanás está usando. Eu já contei a história da minha esposa, da pegadinha que ela fez comigo. Não já? Do chip novo. Quantos já ouviram aqui? A minoria? Jesus. Estava lá em casa, no primeiro andar, e de repente chega uma mensagem para mim. Eu disse a ela: não faça isso. Não tenho dificuldade nisso, mas não faça isso. Aí eu brinquei. Todo mundo tem a senha do meu celular, as meninas, tudo. E de repente eu recebi uma mensagem. E eu abri porque: oi pastor, a paz do Senhor. Pensei que era alguma coisa sobre o culto. Oi pastor, a paz do Senhor. Te admiro muito, acompanho as suas pregações e quero dizer ainda mais que o senhor é muito gatinho, e eu queria um aconselhamento com o senhor. Eu digo: pombagira do inferno. Cheguei na hora, ela estava lá embaixo. Eu falei: amor, olha a pombagira falando comigo. Ela botou para rir, ela falou: a pombagira fui eu. Eu digo: tá amarrado. Comprei um chip novo e fui brincar com você. Eu digo: é, boazinha. Isso é brincadeira que se faça? Ah, pensou? Aí de repente acontece cada coisa lá em casa. Isso é coisa de pai. Graças a Deus hoje, quando eu deito eu apago, eu durmo logo. Mas eu tenho aquela mania de tomar muita água, sabe? E eu só lembro de tomar muita água à noite, porque geralmente eu estou pregando, estou ministrando. Aí eu acordo, vou no banheiro, olho o WhatsApp. Se você vê de madrugada, não é o pastor acordado não. Ele foi no banheiro, olhou. Eu tenho outra mania também que é de pai. Lorena e Sofia, você confirma, né, filha? Uma benção. Nesse período elas trocam às vezes o dia pela noite. Aí vai dormir na sala, aí coloca o carregador do celular e a tomada, gente, bem pertinho dos cabelos, descobertas. Aí isso é de pai e de mãe. Eu levanto para cobrir elas, para poder tirar a cabecinha de perto da tomada, o celular também, né, meu amorzinho? Ou então a terceira coisa acontece: pastor André está online a madrugada todinha. É que o celular de Sofia descarregou e ela pegou o meu do lado da cabeceira. Então é interessante que a gente vive cada experiência. Mas sabe o que é que eu entendo? É que o Deus que governa a tua vida e a tua história, Ele sempre vai cuidar de você e da sua casa. Talvez só tenha sobrado você, mas você é a pessoa que Deus escolheu. Quando eu falo que só sobrou você, você pode dizer: mas tem mais gente viva. Mas só está você talvez firme na igreja, firme na promessa, na oração, na busca. Deus vai honrar a tua fé, porque quando Deus falou para o profeta, Ele disse: eu só preciso de um homem que se coloque na brecha em favor dessa nação. Deus vai levantar você, homem. Deus vai levantar você, mulher. E se você declara: eis-me aqui, erga uma das suas mãos, diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Quantos receberam do Senhor? Quantos revoltados nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão. Quantos querem aproveitar a oportunidade que Jesus está passando para receber cura? Diga assim comigo, diga: Jesus não apenas vai restituir a visão, mas Ele vai trazer à existência aquilo que deixou de existir. Você crê nisso? Amém ou não amém? Igual um irmão que foi ministrar sobre uma mulher um dia. Eu não sei depois da história se deu certo ou não. Profetizou um filho que ele ia engravidar. Outra irmã disse: mas ela fez esterectomia. Ele disse: mas eu creio num Deus que cria útero novamente. Eu não sei o que deu, não conheci mais a história, mas Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Você crê nisso? Então curve a sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, e nós Te glorificamos pela Tua presença. Não há Deus como Tu, não há Deus como Tu. Oh, Tu és tremendo, Jesus. Tu és maravilhoso. Oh, sim,
creio que